O que você conhece sobre design de futuros? Ganhando cada vez mais tração no Brasil, essa habilidade tem ajudado na construção estratégica e na tomada de decisões de diversas empresas ao redor do mundo. Eu me chamo Everson Marinho, faço parte do time de marketing e para esclarecer esse assunto, convidei Bibiana Bozak, futurista da MJV. Oi Bibiana, tudo bem? E aí, Everson, tudo bom? Tudo certo. Bom, para começar, compartilhe com a gente um pouquinho da sua trajetória até aqui. Minha trajetória até aqui é longa, vou tentar resumir. Eu sou comunicóloga, estudei cinema, antropologia, depois trabalhei com antropologia visual e vim parar na inovação a partir de antropologia visual para projetos de inovação. Desde antes de começar minha trajetória profissional, ainda na faculdade, já era muito interessada em temas de futuro. Fiz meu trabalho de TCC sobre isso e ficção científica. E aí a gente chega na MJV hoje, inaugurando essa área de design de futuros. Incrível. E o que te moveu exatamente para o futurismo? Aliás, o que é isso? É um skill? É uma profissão? Eu acho que o que me moveu a buscar esse conhecimento e antes de chamar ele de futurismo, de estudos de futuro, é um interesse pelo mundo. E um interesse por como as coisas podem vir a ser e, mais importante, como a gente pode agir para que as coisas venham a ser de determinada maneira. Eu descobri a existência do que hoje se chama estudos de futuro e suas várias vertentes. Então existe scenario planning, design de futuros, que é uma coisa que a gente trabalha muito, strategic foresight, que é o que a gente também trabalha muito, mas todos eles vêm de um mesmo lugar. Então, os primeiros a usar a estratégia de planejamento de cenários foram os exércitos, porque faz parte do trabalho deles, imaginar isso. Depois, ele partiu para as ciências sociais e uma pessoa chamada Jim Dator estruturou, ele olhou historicamente para o mundo e falou, cara, tem 4 trajetórias que o mundo toma na sua história. E aí ele estruturou isso no que ele chamou de Future Studies, com os arquétipos de futuro que a gente está vendo aqui em cima da mesa. A partir daí, diversas vertentes começaram a acontecer. Ficou muito famoso na década de 60, quando a Shell criou um departamento de futurismo. E eles começaram a estudar cenários, começaram a olhar para o mundo e se deram conta de que possivelmente haveria um problema com o petróleo. E aí eles criaram uma estratégia de antifragilidade em relação a isso. Eles criaram uma estratégia de mitigação de risco e ficaram muito famosos porque durante a Guerra do Petróleo de 1969 e 70, eles conseguiram mitigar os seus riscos. E qual é a origem, Bibiana? Os futuristas estão nascendo agora? Não, na verdade eu acho... Primeiro assim, os futuristas é um termo muito amplo. Depois eu já dei um pouquinho de spoiler de como é que nasceu o estudo de futuros em si, mas quando a gente lê, por exemplo, autores como o do Sapiens, ele fala que o que difere o humano é a capacidade de projeção e a capacidade de imaginação de futuros. Então, desde a última era glacial, a gente tem 12 mil anos, no mínimo, de uma construção e muito mais tempo, desde que nós nos tornamos sapiens, de projeção de futuro. Então, é inerente a gente pensar o futuro e agir sobre ele. E sobre desafios, quais foram os maiores desafios que você encontrou em relação ao futurismo? Um dos maiores desafios que a gente encontra ainda hoje é a confusão de estudos de futuro e de design de futuros com futurologia ou com técnicas divinatórias ou qualquer coisa do gênero. E não é. Primeiro, é uma ciência, é um estudo. Depois disso, é um estudo e uma prática que visa o longo prazo e visa construir o longo prazo e se prevenir de coisas que podem vir a acontecer. Só que a gente vive num mundo imediatista. Então é muito difícil se pensar no longo prazo sem ter um resultado imediato. Essas são algumas das coisas que a gente tenta navegar quando a gente está falando. Uma questão muito bacana é que no momento que a gente vive, o mundo está um caos. Na vida pessoal, na vida profissional das pessoas, está muito confuso. Nesse cenário de confusão, é o cenário ideal para a gente parar, olhar, pensar para onde pode ir e agir sobre. Então é por isso que a gente, aqui como MJV, vem investindo muito nessa questão de design de futuros. Porque agora é a hora da gente conseguir projetar que tipo de futuro a gente quer. Como negócios, de forma geral, como empresas, como seres humanos, em última análise. Perfeitamente claro.
Bom, para fechar, futuro do futuro. Tem alguma tendência que a gente precisa ficar de olho e esteja acontecendo agora? Deixa eu ver aqui. Não, brincadeira. Tem, é muito claro. Tem algumas coisas sobre tecnologia que estão acontecendo. E isso é praticamente dentro do arquétipo de futuro que a gente fala como crescimento. Vai acontecer, os carros autônomos estão aí, os equipamentos médicos estão cada vez mais acessíveis, ficando em casa. A inteligência artificial vai ser cada vez mais parte das nossas vidas. Eu fui numa exposição esses dias em que eles falavam que o ser humano se tornou uma força geológica. Profundo. Eu achei super impactante, porque é verdade, quando a gente olha para as enchentes que houveram em São Paulo, para as chuvas que estão tendo aqui, para o tipo de catástrofe ou tipo de movimentação que o mundo está tendo em termos de natureza, quer as pessoas acreditem ou não em uma disrupção climática, quer elas acreditem ou não em um aquecimento global, a verdade é que a gente está vivendo dentro dessas forças geológicas e isso impacta tudo. Impacta os negócios, impacta a forma como a gente vive, a forma como a gente se relaciona. Então, olhar para isso e olhar para formas de negócio, formas de vida, formas de trabalho, de comunicação, é muito relevante. E aí entram as novas tecnologias. A gente pode aí botar todo o bingo de AR, VR, IoT, O2O, todas as tecnologias. E como a gente está aplicando o design de futuros na MJV? Tem algum case que você possa compartilhar com a gente? Tem 2 cases muito legais, na verdade tem 3 cases muito legais em indústrias completamente diferentes. Uma no segmento de energia, a gente está ajudando eles a desenvolver estratégias para neutralização de carbono com parceiros de grandes indústrias. Outro case que a gente viu foi um estudo sobre o futuro do dinheiro e se o dinheiro existe, porque a gente está falando aqui de tendências que você perguntou, existe toda uma tendência de economia sem dinheiro, de novos meios de pagamento. Então, o futuro do dinheiro, e se o dinheiro existe no futuro, com bitcoins, com criptomoedas, com esse tipo de coisa, é muito legal. E o meu preferido é um que a gente foi para Hong Kong para entender o ecossistema de uso de garrafas plásticas para criar uma estratégia de sustentabilidade. Uou, que incrível. E esse case saiu não um, mas 2 resultados estratégicos, que a gente precisa ter uma estratégia de resiliência, que é um dos aspectos de estudos de futuro e design de futuros, e uma estratégia de inovação. Tem essa questão da antifragilidade que traz um viés um pouco diferente, que é bacana. O resiliente é muito visto como o João Bobo, né? Aquele que você soca, ele volta, soca, ele volta. A antifragilidade traz a ideia de que a gente não volta igual. A gente volta diferente, então a gente reage e aprende. Então, criar estratégias de risco, de mitigação de risco e de antifragilidade é o que a gente chama de um escudo dentro de design de futuros e estudos de futuro. E a última ponta é a inovação, que é onde a gente consegue trabalhar com inovação antecipatória e design de futuro mesmo, assim, imaginar os serviços de amanhã, imaginar os produtos de amanhã. Bom, Bibiana, muito obrigado por ter vindo e iluminar o nosso quadro. Foi um prazer. Você quer que eu tire uma carta sobre o seu futuro? Por favor, por favor. Vai, bota sua mão aqui, energiza em um futuro bonito pra Obrigado. você. Tomara que a gente Eu já tô construa super futuros ansioso para viver esse futuro. E se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com as suas conexões. Até o próximo Papo com a MJV.